Olá, boa tarde. Sou o João Pina. Alguns de vocês, se calhar, conhecem-me como Tomahawk no mundo virtual. Recentemente também fui apelidado de Waker do Bem e hoje estou aqui para falar um bocadinho do que é a Voz de Portugal e também um dos nossos últimos projetos, que foi o Já Não Dá para Abastecer. Porquê criámos este site, este conceito? Porque era necessário, porque era um desafio, porque as entidades oficiais não o fizeram e já agora, por que não? A resposta a esta pergunta pode abrir uma caixa de Pandora. Rui Barros, da Rádio Renascença, questionou inclusive porque é que devem ser os cidadãos a resolverem este tipo de problemas. Este projeto foi basicamente fazer, errar, corrigir e voltar a errar. Ao início, o primeiro site, a primeira versão, que demorou cerca de meia hora a construir, a colocar online e a divulgar, tínhamos 25 pessoas online, nos primeiros 5 minutos. No entanto, isto passou a ser um grande sucesso para nós. Passado mais um bocadinho, já tínhamos 276 pessoas. Isto deve-se essencialmente apenas à partilha nas redes sociais, nas nossas redes sociais, do endereço. E já é um tráfego algo significativo para a primeira meia hora, para a primeira hora em que está online. Então entraram as outras fontes, os outros sítios onde se gera tráfego online. Tivemos partilhas nas redes sociais, chegaram aos fóruns da especialidade, chegaram a meios de comunicação sociais regionais e todos eles começaram a trazer mais e mais pessoas para esta plataforma. Ao início, não estávamos também a contar com a explosão de visitas que tivemos. Tínhamos um pequeno servidor a suportar este site. Tinha 2 cores, 7 GB de RAM e aguentou aqueles primeiros momentos. No entanto, nestas coisas da internet, ao haver uma certa, diria até, necessidade do consumo desta informação, o site rapidamente se tornou viral. E neste momento em que temos 2.300 pessoas online, entra um destaque na homepage do SAP, também criado aqui na Universidade de Aveiro. O que é que acontece neste momento? Dobramos de imediatamente as visitas. Ainda assim, se calhar faltava aqui algo mais, trazia ainda mais tráfego a este site. Entraram o DN, o Observador e os meios de comunicação social nacionais. Passamos a ter mais de 5.000 pessoas em simultâneo online. E como seria de esperar, o pequeno servidor de 2 cores e 7 GB de RAM foi claramente insuficiente para suportar tantas visitas. O que aconteceu aqui, houve um primeiro upgrade, em que dobrámos os cores, dobrámos a RAM, e ainda assim, como podem ver, estávamos a bater nos 100% de processamento ao servir este site para as pessoas. Uma curiosidade interessante. Têm ideia de quanto custa fazer um upgrade a um servidor em termos de tempo? 12 minutos. E tudo isto aconteceu sem haver o mínimo de downtime. Ou seja, enquanto havia uma pessoa a trabalhar para fazer o upgrade ao servidor, fazer as configurações e instalações de software necessário, os fecheiros do próprio site, 12 minutos foram o suficiente para mudar um pequeno servidor para outro servidor totalmente novo, totalmente configurado, sem os utilizadores sequer darem conta que isso estava a acontecer. Mais partilhas, mais tráfego, havia a corrida louca às bombas de gasolina que todos assistimos, e esta informação começou a ser vital para as pessoas, porque não se podiam deslocar para o trabalho, não podiam fazer a vida do dia-a-dia, pois não havia gasolina para ir para lado nenhum. E passámos a ter 7.000 pessoas online no site ao mesmo tempo. Como seria de esperar, foi necessário fazer um novo upgrade ao servidor. Desta vez passámos para um servidor de 16 core com 99 GB de RAM. Isto é um servidor muito grande, já muito grande. Será que foi suficiente? Será que houve sucesso? O que é que acham? Sim? Pois, se calhar não. E este servidor grande, este servidor com 100 GB de RAM, com 16 cores de processamento, também rapidamente passou a consumir 100% da capacidade de processamento que tinha disponível. O que é preciso fazer nestes casos? Bem, é preciso fazer um bocadinho de refactor. O que é refactor? Vejo que aqui há
um grande público, muito jovem, por isso, se calhar, esta linguagem torna mais fácil perceberem o que é refactor. Também adiciona valor, talvez. E ouve-se muito falar de refactor, principalmente vocês que estiverem em projetos mais antigos, com algum legacy. Chega a determinado momento em que ou já não há updates, seja de segurança ou updates normais dos servidores, do software que é usado, e em certo momento da vida desse software precisa de ser refeito com tecnologia moderna, com tecnologia recente. O que neste caso acaba por ser muito estranho, porque o site neste momento devia ter 2, 3 horas. Ainda era um bebezinho e já precisava de ser completamente refeito. Então foi feito. E, mais uma vez, o grande servidor passou a quase não ter carga de processamento nenhuma. Como é que isto acontece? Ora, vocês quando fazem um pedido a um site, o servidor, onde está alojado esse site, processa os dados, faz a renderização do HTML, que é aquilo que vocês veem, o código que vocês nos vossos dispositivos conseguem ver. Tudo bem. Mas, como vimos há bocadinho, o processamento era tanto, as visitas eram tantas, que não era possível mais o servidor continuar a fazer este processamento. Então o que nós fizemos foi passar esta carga de server-side para client-side. E quem é que é o client-side? Todos vocês. O vosso telemóvel, o vosso computador. Só que, se calhar, não estão a fazer nada no vosso computador ou no vosso telemóvel, a vossa capacidade de processamento é muito grande. E então nós aproveitámos essa capacidade de processamento dos vossos dispositivos e mandávamos a data destes postos de abastecimento, que já tinham ou não tinham combustível, e deixámos os vossos computadores, programámos para os vossos computadores fazerem esse processamento, lerem a data, organizarem, e a carga do processamento passou para os vossos dispositivos. Vocês praticamente não deram conta, mas isto foi uma grande diferença para nós e para o servidor. Uma vez mais, acham que houve sucesso? Pois bem, mais uma vez, não foi sucesso. E foi novamente um erro. Se não é por processamento, há de ser por outra coisa qualquer. Neste caso, o que aconteceu foi que atingimos limites do próprio sistema operativo que não nos permitia ter ou fecheiros abertos ou outras configurações necessárias para o site conseguir funcionar corretamente. Mas desta vez, optámos por uma estratégia diferente. Se desde o início do site estávamos a fazer aquilo que chamamos de escalar verticalmente, ou seja, pôr mais recursos num só servidor, neste upgrade escalámos horizontalmente, em que passámos a ter a carga distribuída por 2 servidores distintos, neste caso com 4 cores e 15 GB de RAM, em vez de ter um grande computador. Isto fez com que houvesse sucesso. Então, e qual foram os números do já não dá para abastecer? Houve pico com mais de 12 mil utilizadores online em simultâneo. Houve mais de 1,8 milhões de page views servidas. Mais de 1 milhão de utilizadores únicos, seja o vosso telemóvel ou o vosso computador. Houve 19 mil entradas de postos que estavam com combustível ou sem combustível nos nossos formulários. E houve mais de 30 voluntários a validar que estas entradas no formulário estavam corretas e não havia erros, asneiras ou outros problemas, que já vou explicar a seguir. Ao todo, durante estes 2, 3 dias que este site esteve realmente a funcionar e online, foram servidos 12 milhões de pedidos entre fecheiros estáticos, sejam um JavaScript ou um CSS, e o próprio site, o documento onde está o HTML que vocês depois consomem na página. Ao todo foram servidos 246 GB de dados. Isto equivale sensivelmente a todas as temporadas de Game of Thrones em 4K e ainda sobra espaço para mais cerca de 18 DVDs de dados. É muito, muito, muito tráfego. Lembrando que isto são apenas 2, 3 dias e ninguém consegue ver todas as temporadas de Game of Thrones em 2, 3 dias, não é? Obviamente que no decorrer deste tipo de projetos, e estamos a falar de um projeto que é assumidamente crowdsourcing, em que são as pessoas que introduzem o site, os dados do site, que alimentam o site, vai haver sempre alguns problemas, não é? O primeiro que nos deparámos foi claramente algumas tentativas de hacking. Mas achamos que isto até é bom. Porquê? Permitiu-nos construir melhor infraestrutura, melhor código, para evitar automaticamente este tipo de problemas. Por isso, acabamos por achar que é bom. É uma coisa boa termos sido tentado que alguém nos tivesse sacado, não é?
A parte má, os dados falsos. Uma vez mais, estávamos na altura de Game of Thrones e alguém achou por bem que haveria uma estação já sem combustível em Winterfell. Mas atenção, que era para cá da muralha, não era para lá. Temos também a parte do vilão. Houve claramente tentativas de descredibilização do site, em que eram partilhadas estes erros que eram introduzidos por pessoas como qualquer um de vocês que está aqui, e que eram partilhados e achavam que, por esse motivo, o site não era credível, não era viável. O que é que acontece? É, de certa maneira, preciso responder a este tipo de situações. Tanto a parte do bom, como a parte do mau, como a parte do vilão. E como é que isto se faz? Em primeiro lugar, com mais tecnologia. Foi 2, 3 linhas de código que aqui estão, com uma lista de palavras feias, que obviamente têm que estar rasuradas aqui, excluem automaticamente este tipo de entradas na lista do servidor. Também é preciso, e é muito importante, responder a estas situações com transparência. Porque nós próprios publicitamos nos nossos canais sociais aquilo que as pessoas maldosas estavam a partilhar de mal sobre nós. Ou seja, tentamos explicar sempre porque é que isto acontece e como é que isto acontece. Isto faz com que depois consigam perceber facilmente que, se calhar, o problema não é nosso, o problema é da sociedade em que estamos aqui neste momento. Com isto tudo, o que é que acabamos por aprender? A capacidade de resposta da equipa da Voz de Portugal foi fantástico. Chegámos a ter mais de 30 pessoas a olhar para todas aquelas 19 mil entradas, a verificar se não havia duplicados, se não havia asneiras, se não havia Game of Thrones, essas coisas todas. Que é extremamente complicado fazer estes desafios de crowdsourcing. Não só porque, tendo campos livres de dados, qualquer pessoa pode introduzir o que quiser, mas também porque depois temos que saber como responder nós próprios àquelas tentativas de descredibilização. E também a necessidade de fazer plataformas granulares e escaláveis desde o início, para não voltar a acontecer aqueles problemas e aqueles saltos todos dos servidores, não é? A natureza humana é capaz do bom, do mau e do péssimo. Tivemos aquele grupo de 30 pessoas a validar os resultados, tivemos uma equipa de developers a construir o site e sempre a melhorar, e depois tivemos aquelas pessoas a introduzir os dados errados. É chato. Falando um pouquinho do que é a equipa da Voz de Portugal. Nós somos os voluntários em situações de emergência. Somos uma equipa que faz parte da Voz Europe, que acaba por ser uma iniciativa que nasceu nos Estados Unidos, penso que em 2011, e que conta já com mais de 2.000 pessoas a trabalhar continuamente e em regime de voluntariado para situações de emergência. Esta equipa acaba por ser composta por imensas pessoas com diversos backgrounds diferentes. Temos, obviamente, os developers, temos também engenheiros, temos meteorologistas, temos uma imensa então de pessoas que são capazes de atingir o espectro total daquilo que pode ser uma emergência. Gostamos imenso de amplificar as mensagens sociais e informar as populações. É muito importante que a mensagem, nestes casos de emergência, chegue não só rapidamente, mas ao maior número de pessoas possíveis. E também validar a informação das redes sociais. É muito comum vermos uma pessoa desaparecida e não sei o que mais. Às vezes isso não é verdade. E nós temos sempre o trabalho de tentar validar que isso é uma verdade. Falamos com o PJ, falamos com a polícia, falamos com as entidades oficiais e só depois é que se amplifica este tipo de coisas. E também acabamos por adotar causas. Os dados abertos, o cell broadcast, a violência doméstica, são sempre assuntos que nós gostamos de participar e contribuir. E, acima de tudo, também temos de agir. Isto tudo faz com que se traga um novo significado ao termo heróis do teclado. Estamos todos sempre abertos à vossa colaboração. Podem participar em vosso.pt, que é uma cidadania digital e uma nova forma de atuar. Como diria um membro que recentemente entrou na nossa equipa, há bastante tempo que procuro associar-me a uma causa, porque queixo muito, mas tenho feito pouco para melhorar o que acontece à minha volta e queria mudar isso. Se calhar muitos de vocês também já pensaram isso e não sabem o que é de fazer. Nós temos a vossa resposta e podem entrar a nós. Por último, e para finalizar, queria também aproveitar este espaço aqui para anunciar que está disponível neste momento a nova aplicação para Android e para iPhone e iPad do Fogos.pt. Isto é, mais uma vez, uma colaboração de 10, 15 pessoas que não se conhecem, se calhar algumas de lado nenhum, que vão falando na internet e que juntas conseguiram construir uma aplicação do zero
para, uma vez mais, auxiliar as populações. Obrigado.